nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 15. Eu estou numa sequência de mensagem no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 a 8. Então, às terças e quartas eu estou trabalhando esse tema no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 1 a 8. Vou te dar uma dica, se você não acompanhou a mensagem da semana passada e de ontem, vale a pena, porque é uma sequência, tá? O que eu vou dizer hoje, para a gente ir avançando. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa ou poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecer em mim e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserdes, e tudo será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Pai, muito obrigado mais uma noite pela tua palavra já lida, e como nós temos orado e pedido que ela seja revelada com princípios e verdades pelo teu Espírito Santo em nosso coração. Que possamos aprender um pouco mais de verdades espirituais nessa noite, através dessa metáfora da videira, meu Deus, da vinha, esses segredos que nós estamos aqui descortinando à luz da tua palavra pelo teu Espírito, e que saiamos mais fortalecidos no Senhor deste ambiente nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos caminhando sobre o tema permanecer para frutificar. Eu decidi a gente trazer essa série de mensagens nesse período, às terças e quartas, porque entendo que em momentos de crise, de escassez, de desertos, de provações como esses que todos nós estamos atravessando a nível de humanidade, é um dos melhores momentos para a gente fazer uma releitura da nossa vida cristã. É um dos melhores momentos para nós pararmos e fecharmos para balanço e reavaliar a qualidade de fruto que eu tenho dado nesse período. Se eu tenho dado fruto, se eu tenho potencial de dar mais fruto ainda em nome do Senhor, ou se eu abortei, eu estou abortando toda a aflorada e frutificação no meu processo de caminhada por não suportar as provas, as crises e as situações. O que eu observei nesse período, mais ou menos 150 dias que estamos lidando com todas essas questões, é que muitos acabaram entrando no estado de dormência no seu processo espiritual. Muitos estavam apenas acostumados com o rito litúrgico de domingo. Muitos estavam apenas buscando Deus, ou meditando na palavra, ou se aprofundando um pouquinho mais em conhecimento na palavra, em Deus, nos momentos de culto congregacional. Mas durante a semana, pelas distrações e afazeres e correrias e todas as situações que todos nós temos, não estavam conseguindo realmente ter essa intensidade de continuar conectado a essa videira verdadeira que é Jesus. E o texto que nós estamos lendo aqui e aprendendo nesse período vai falar dessa metáfora. Jesus está trazendo agora, no seu último momento, numa ceia com seus discípulos, partindo para a glorificação da cruz. Ele está uma semana da cruz. Ele está partindo agora num bate-papo com os discípulos e trazendo uma série de ensinamentos
sobre o reino de Deus, sobre discípulo autêntico, verdadeiros seguidores de Cristo. Como nós devemos nos comportar diante das crises, com a partida de Cristo, a vinda do Paracletos, do Espírito Santo. Como a gente tem que lidar o dia a dia, quando Jesus corporalmente não estaria mais com eles, fisicamente, e agora ia ser assunto ao céu. Nessa última semana ele começa a abrir esses mistérios para os seus discípulos. Eles estão empolgados até agora, porque a gente está falando de reino, de conquista. Eles estão achando que essa conquista é derrubar o Império Romano com a espada, com a força da multidão que já segue Jesus. O ministério dele está um sucesso, está no ápice do ministério, multidões e multidões, milagres e milagres, curas e curas, muitas coisas boas acontecendo. Jesus agora falando para os discípulos sobre o reino dele, que não é desse mundo. E eles encantados com o poder, encantados só com a sistemática do processo. E Jesus começa a dizer, não vai acontecer dessa forma. E em João capítulo 13, você vai ver que ele começa a ensinar sobre o maior dos ministérios: servir. Ele pega a bacia, ele pega a toalha, ele vai lavar os pés dos discípulos e dizer assim: vocês querem ser felizes? Querem ser o maior no reino de Deus? Seja o menor, seja um servo de todos. Use a bacia, a toalha, desça dos patamares, sejam mais humildes, sirvam a todos, lavem os pés de todos. Em João 14 ele começa a ensinar sobre a sua partida. Ele está dizendo: não turbe o vosso coração, eu estou indo para o Pai, preparar morada para vocês. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou voltar para buscá-los. E enquanto eu vou partir para a casa do Pai, enquanto eu vou para a eternidade através da obra da cruz, eu vou deixar para vocês o Paracletos, o outro Consolador, o que vai caminhar lado a lado de vocês, que vai ampará-los, que vai fortalecê-los, que vai reanimá-los. Ele vai estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vai ser a força motriz que vocês vão precisar, o impulso, o dunamis, o poder em ação na vida de vocês, para vocês fecharem a porta na cara do pecado, para vocês lidarem com as provas e as tentações de vocês, para vocês suportarem as perseguições, as aflições, as pandemias da vida, os últimos dias, que não serão fáceis. Então o Paracletos, o Espírito Consolador, ele vai estar com vocês o tempo todo. Vocês podem buscá-lo. Ele vai testificar no coração de vocês, como um selo, que vocês são filhos de Deus. E vocês vão poder chamar o Pai de papaizinho querido, Abba Pai. Vocês vão experimentar cuidado, proteção, direção. E em João capítulo 15, ele vai trazer agora essa metáfora de uma videira, de uma vinha. E ele começa a trazer princípios fundamentais sobre o comportamento nosso agora, como discípulos. E no versículo 8, eu quero começar do versículo 8, ele diz: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Olha só, ele está dizendo que quando ele está comparando a nossa vida como uma videira, onde o agricultor é o pai, o cuidador, aonde a videira verdadeira é Jesus. Os ramos conectados nesses troncos da videira somos nós. Ele está dizendo: se vocês tiverem esse entendimento, se vocês submeterem a toda essa caminhada de processo, primeiro, nisto é glorificado o meu Pai, em que dê muitos frutos. Quando vocês estiverem em mim, conectados em mim, se vocês permanecerem em mim, ligados em mim, sendo sustentados, nutridos por mim, que sou a videira, sendo alimentado e suprido pelo Pai, tratado e cuidado pelo Pai, que é o agricultor, então vocês vão dar muitos frutos. E quando vocês derem muitos frutos, nisto meu Pai será glorificado. A segunda questão que ele diz é o seguinte:
no versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Segundo, e assim vos tornareis meus discípulos. Ou seja, a maneira e a medida que eu frutifico para Deus, a maneira como eu mostro esses frutos, glorifica a Deus. E a partir de agora, eu recebo essa marca de me tornar verdadeiro discípulo de Cristo. Quais frutos Jesus dizia? Frutos de paz, frutos de justiça, fruto do Espírito. Ele está falando de atitudes, de comportamentos, de estilo de vida diferente. Ele está falando para a gente sair das estatísticas, sair do rito. Ele está falando para a gente sair só da liturgia, sair daquele hábito que nós tínhamos por desencargo de consciência, e a partir de agora manifestar a vida de Cristo através de cada detalhe das nossas vidas. Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, a maneira como a gente age, a maneira como a gente se comporta, a maneira como a gente reage, glorifica a Deus ou escandaliza a Deus, o nome de Deus. Então todo tipo de fruto que nós manifestamos é para a glória de Deus. E quando o ímpio, as pessoas que não conhecem Deus, olhem para as nossas vidas e vê que somos imitadores autênticos de Cristo, eles vão querer também Jesus que está na nossa vida. E nisso nós nos tornaremos verdadeiros discípulos de Jesus. E aí ele começa a falar sobre os princípios. E ele começa a usar dentro dessa questão do cultivo dessa vinha. Ontem eu falei bastante sobre isso, não vou me deter. Sobre como se constitui uma vinha. Qual é o papel desse agricultor? Escolher um bom solo, escolher uma boa terra. Tem estilo, tem tipos de terra, por conta de drenagem de água, por conta de radicelas, de profundidade de solo. Aí eu falei sobre nutrientes nesse solo, que são esses nutrientes que vão alimentar esse tronco que é a videira, que vai levar essa seiva para os ramos. Presta atenção, nem o tronco, nem os ramos frutificam. O que dá fruto são os ramos conectados na videira, conectados nesse solo, cuidados pelo Pai, e em tudo que você fizer, você vai dar frutos. E frutos que permaneçam. Agora, quantos de nós damos frutos, mas não permanecem? Quantos de nós damos até uma florada bonita? Você olha para a árvore, tem muita folha, está até viçosa, jogou um adubo foliar lá, o negócio floreou, encheu de folha, uma boa aparência, mas quando vai procurar fruto, como Jesus da figueira, não acha fruto na nossa vida. Não tem manifestação de fruto. Ei, esses dias, o que Deus permitiu da gente em 150 dias, foi dar uma interrupção, uma pausa na nossa história, para tratar a nossa vida, para que a gente volte a manifestar os frutos em Deus. E aí ele começa a nos ensinar sobre esse princípio. Primeiro da disciplina, olha aí, versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele faz o quê? Ele corta. Então são 4 tipos de frutificação. A primeira é a videira, o ramo que não está dando fruto. Segundo é o ramo que está dando fruto, que tem que ser limpo e podado. Terceiro é o ramo que está dando muito fruto. E quarto é o ramo que dá muito fruto que permanece. Eu vou chegar lá, muito fruto que permanece. Eu falei ontem sobre a disciplina. Iniciei sobre poda. Disciplina é quando o agricultor, que é o pai, pega os instrumentos, serra, serrote, vara, e ele vai estaquear essa vinha na treliça. Ele vai direcionar os troncos. Depois dele selecionar essas varas que vão ser plantadas, essas estacas que vão ser plantadas, e elas começam a crescer sobre a parreira, então o agricultor chega e precisa conduzir, direcionar essas guias principais, que serão os troncos, para que haja uma fluidez maior,
de oxigênio, de nutriente que está sendo sugado pelo solo, para alimentar os ramos, que é a minha e a sua vida. Então a disciplina é quando não tem fruto algum, e nós precisamos começar a dar frutos. No nosso caso, a disciplina, nós não gostamos muito dessa palavra, porque nós achamos que é castigo. Mas a palavra disciplina, a definição mais clara dela, é instrução que aponta para o crescimento em virtude. É quando nós estamos indo para lá, indo para cá, fazendo isso do nosso jeito, queremos conduzir a nossa história, caminhar da nossa forma, com motivações corrompidas, e vem o agricultor e manda o corte, dizendo: não é por aqui. Ele apara uma aresta, ele corrige um curso, ele chega em março e fala: pode parar. Eu vou parar o mundo. Disciplina. Essa disciplina tem que produzir frutos de arrependimento, ou seja, mudança de direção. Se eu estou querendo crescer para esse lado, e a disciplina chegou e está me cortando, eu preciso parar, eu preciso dar volta, converter e recomeçar a minha história. Esse é o primeiro princípio, é o primeiro nível, é o nível da disciplina. Eu falei bastante ontem sobre isso. O segundo nível é o da poda, é o que eu quero ver hoje. É aquele que está dando fruto. Quanto à disciplina vem o corte, quando eu estou dando fruto, vem uma poda, para que eu dê mais fruto ainda. Então vamos lá. O grande problema dessa parreira, o grande problema desse plantio, é que muitas vezes, depois de uma safra, depois que deu fruto, ele precisa agora de uma reestruturação. E a poda vai entrar aqui. Se eu estiver produzindo algum fruto, Deus vai intervir para poder me podar. Porque é a partir desse momento da poda que Ele vai agora fazer com que as folhas secas, os galhos secos, todo o potencial que eu já vivenciei, as minhas histórias, as minhas experiências, passam agora por um renovo, uma restauração. E quando eu sou restaurado através dessa poda, eu vou produzir mais frutos ainda. É aqui que nós começamos a crescer. É aqui que nós começamos a aprender que para dar mais frutos é preciso ir contra a tendência natural da planta. A planta é a tua tendência natural quando nativa. Mas quando enxertada, ela precisa agora ser direcionada pelo enxerto dela. Nutrida e alimentada por esse enxerto. É como nós. A nossa natureza, a nossa forma, a maneira como nós nascemos, nós somos tendenciosos de modo nativo, gerados no pecado. O enxerto é nós em Cristo. A poda é para fazer com que a gente saia do rumo, do direcionamento que eu acho que está bom, para experimentar o melhor de Deus em nome de Jesus. Sabe qual que é o maior inimigo do bom? Inimigo do melhor é o bom. E as pessoas que vivem nessa média. Até porque essas parreiras de uva podem ficar densas. E quando elas não sofrem a poda, muitas folhas não permitem com que a oxigenação aconteça dentro delas. Com isso, a luminosidade também não atinge os cachos. A fotossíntese é comprometida. Essa seiva que é bruta, elaborada, os nutrientes que devem ser levados de nutrição para a formação de frutos, vai comprometer esse cacho. E a partir daí é necessário uma poda. Nós chamamos isso em agricultura de poda drástica, ou poda de inverno. Quando você olha, só sobra vara. Não tem uma folha. Você fala: morreu. Não aguentou a poda. Não suportou. Mas daqui a um pouco sai um broto. E aí o viticultor chega e começa a conduzir esse broto agora. E daqui a um pouco desse broto, dessa gema apical, sai a segunda. E ele vai amarrando. E sai a terceira. E ele vai conduzindo. E ele tirou as folhas. Agora tem luz.
agora tem oxigênio, agora tem água, agora tem nutriente. Esse ramo conectado começa a dar mais frutos. Assim é na nossa história. Deus nos poda. Ele não nos poda porque nós não estamos dando fruto. Ele nos poda porque Ele conhece o teu potencial. E Ele sabe que você pode dar mais fruto ainda. Seja sério, seja sincero. Pensa antes de responder não. Qual é o nível de fruto que você tem dado para Deus? Para pensar do seu potencial. Para pensar em tudo que Deus já proporcionou para você. Tudo que Deus já preparou. Você não há de concordar comigo que nós estávamos muito sossegados esperando o céu chegar? Até porque uma vez eu estou salvo, então garanti o meu. Vou chegar com um cheirinho de fumaça, mas vou chegar lá. Vamos rastejando, mas a gente chega. Ei, Deus não te salvou para isso. Ele te salvou para você dar mais frutos ainda. Só que para que a gente produza mais frutos, esse viticultor usa 4 expedientes nessa poda. Primeiro, ele remove os brotos que estão mortos ou prestes a morrer. Porque tem brotos que já foi usado com todo o seu potencial, toda a sua força. Eles já estão morrendo, ou estão comprometidos por pragas, ou por danos, que o sol foi muito quente, ou por déficit hídrico. E agora esse broto não tem mais toda a força para gerar, para germinar. Então é necessário podar. Porque na poda, toda planta sofre um estresse. E nesse estresse da planta, ainda bem que planta não é que nem a gente, né? Não desforra nos outros, o estresse. No estresse da planta, o que ela vai precisar fazer? Buscar mais água, buscar mais oxigênio, buscar mais energia, buscar mais nutriente, para que ela possa ser nutrida. E quando ela tem mais força para buscar, conectada intimamente, o agricultor cuidando e nutrindo, ela vai ter força para germinar de novo. Quando você, não sei se alguém já trabalhou com plantio de cana, mas no sulco da cana, você vai jogando a cana e vem alguém atrás com um facão cortando. Não sei se você já apreciou plantio de cana. Sabe por que que corta? Porque tem uma gema, chamada gema apical. Quando você corta, é ali que vai brotar. Porque ela sofreu um impacto. Ela sofreu um dano. Ela precisa ter resistência. Então ela vai para o solo e ela suga todas as energias de nutrientes desse solo para ela se manter. E nesse estresse do corte, da poda, ela solta um pendão que vai se tornar o pé da cana, que vai se tornar uma cana depois. Ei, é isso que Jesus faz com a gente. Ele precisa tocar em áreas e remover tudo que já está morto no nosso coração. Quantas pessoas morreram nesse período em termos de fé? Quantas pessoas perderam a expectativa? Sonhos que morreram, projetos que morreram, casamentos que morreram, famílias que naufragaram, ministérios, comunhão com Deus, culto pessoal, íntimo, altar íntimo com Deus, crescer para baixo, enraizar. Quantos de nós paralisamos e morremos nesse processo? Essa é uma boa noite para o Senhor Jesus podar a minha e a tua vida, para a gente voltar a ter vida e experimentar restauração da parte do Senhor em nome de Jesus. Segundo motivo da poda é garantir que o sol chegue e os galhos se encham de frutos. O sol da justiça é Jesus. Sabe por quê? Às vezes a gente fecha tanto a nossa vida. Às vezes é tanta folha, é tantas coisas que foram acontecendo e a gente foi fechando a vida. E a gente não consegue permitir o sol da justiça penetrar lá dentro e trazer esse fulgor e todas as facilidades que o sol traz para nós. A poda também serve para cortar essa folhagem densa, que aparentemente é bonita, mas que só tem folha. Irmãos, quantos de nós estamos uma parrerona só de folha?
Dá uns cachinhos miudinhos, uns frutinhos pequenininhos, mirrados. Pegou uns cachinhos de uva, que vem meia dúzia de uva lá. Sabe por quê? Porque faltou nutriente. Cada nutriente é responsável para compor uma etapa do fruto ou da fruta. Quando se tem uma deficiência de nutriente no solo, aquela fruta vai ser comprometida, ou o fruto. Assim é a nossa vida. Quando a gente não está conectado nesse tronco que é Jesus, quando nós estamos conectados nessa videira verdadeira que é Jesus, quando essa videira verdadeira não é alimentada por esse solo, que o agricultor nutre, cuida de todas as coisas, daqui um pouco começa a mirrar a área das nossas vidas. Começa a mirrar fruto da justiça, da paz, do perdão, do amor, da amabilidade, da longanimidade, da paciência, do domínio próprio, da mansidão. E vai mirrando essas coisas. A quarta questão da poda é que ela corta os brotos desnecessários, independente do quanto pareçam viçosos. Sabe por quê? Porque num ramo, se tiver, num galho, se tiver vários ramos, vários brotos que nasceram, tem uma competição para sugar nutriente. Então é necessário cortar os outros brotos para deixar um só, para que ele sugue o nutriente, seja fortalecido e cresça. Sabe o que significa para nós? Quantas coisas precisam ser cortadas das nossas vidas que está atrapalhando nosso relacionamento com Deus, nossa intimidade com Jesus. Quantas distrações, quantas interrupções, quantas coisas a gente permite ficar atrapalhando que eu fique conectado e permaneça nessa videira. Então a poda chega e tira essa capacidade que eu tenho de desviar o meu foco. Sabe por quê? Porque isso rouba a nossa vitalidade, irmãos. Isso rouba e nos impede de frutificar. Quantos crentes estão mirrados, que não tem vitalidade espiritual, não tem vigor espiritual, num ativismo religioso, envolvido com ritos e com regras e com tudo muito mais, mas não conseguem frutificar, e frutos que permanecem, ou quando frutificam, logo abortam a florada. Já viu uma planta que está cheia de flor, começa a dar uns frutinhos pequenininhos, daqui a um pouco cai tudo? É porque ela não tem nutriente necessário para suportar aquela carga. Muitas vezes nós estamos assim, sem vida de Deus, sem o fluir de Jesus, do sangue de Jesus, o poder do Espírito Santo. Vem o sol quente, vem o estresse hídrico, a falta d'água, vem as provações, vem as crises, nós logo abortamos o nosso fruto. Aí ficamos inconstantes na fé. Mediante ao quê? As circunstâncias que estão acontecendo. Eu concluo dizendo para você que a disciplina tem a ver com o pecado, mas a poda tem a ver com a nossa vida. Se você não está dando fruto, é bom você rever que caminho você tomou e permitir o Senhor te cortar para que você volte a dar fruto. Mas se você está dando fruto, Deus quer nos podar nessa noite. Sabe por quê? Porque Ele quer que a gente dê mais fruto ainda. A disciplina é para nos corrigir, nos trazer de volta para o caminho. A poda é para sermos mais produtivos no caminho. É para a gente produzir mais. Deus nos disciplina quando estamos fazendo algo errado e nos poda quando estamos fazendo algo certo. A maior crise não é quando a gente está fazendo errado, né? Quando a gente está fazendo errado, a gente tem cara de pau de falar assim: até mereço. Até mereço esse castigo. Porque a gente acha que Deus castiga, né, por merecimento ou não merecimento. Que Deus não nos castiga porque a gente é bonzinho. Tem gente que acha que é bonzinho ainda. Então, a poda é quando tudo está indo bem, você está fazendo tudo direitinho, está caminhando, está até dando uns frutinhos aí, uns cachinhos meio mirrados, mas está dando. Mas o vinho é miudinha, mas está dando. Aí chega o Senhor e permite uma poda. Você fala: é o Satanás, é o cão, é o diabo, é o PT, é o Dória, é o Bolsonaro, é o ministro Paulo Guedes, é o Moro que traiu, é o não sei quem, é o pastor daquela igreja que agora quer que a gente vai no culto. É nada, sabe quem é? Deus, para
a gente produzir mais fruto ainda. Mais fruto ainda. Deus nos disciplina para darmos frutos e nos poda para dar mais frutos. Na disciplina, o que precisa ser retirado é o pecado da nossa vida. Na poda, sabe o que precisa ser retirado? O nosso eu. A nossa maneira de querer conduzir as coisas. A nossa maneira de querer produzir por nós mesmos. Sabe por que os crentes estão cansados na obra de Deus? Porque estão dependendo deles para realizar o que é de Deus. E nós não temos nada de nós para dar para as pessoas, irmãos. Eu não tenho nada de mim para dar para você. Mas quando eu estou conectado na videira verdadeira, e a videira verdadeira tem o Pai que é o agricultor, então eu posso vir aqui e eu posso pregar para você, e o fruto dessa mensagem, o Espírito Santo vai fazer acontecer na sua vida em nome de Jesus. Não é de mim, não é da minha capacidade, não é do conhecimento, é do fruto que glorifica o nome do Pai e me torna autêntico discípulo de Cristo. A disciplina termina quando eu me arrependo. E sabe quando a poda termina? Quando o Senhor conclui a obra de glorificação na minha e na sua vida. Quando a gente está dando mais fruto. Colossenses 1,10 diz assim, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Eu concluo dizendo para você que os cristãos mais frutíferos são aqueles que têm sido mais podados pela tesoura de Deus. Vou repetir. Os cristãos mais frutíferos que eu conheço são os que têm passado por podas e podas e podas e mais podas. Até porque os viticultores podam as vinhas com maior frequência com o passar dos anos. Sem a poda, a planta se enfraquece. Sem a poda, a colheita diminui. Sem a poda, os ramos não são conduzidos. Se você tem passado por podas em Deus, é porque Ele tem um grande plano para você frutificar mais em nome de Jesus. Esse é o plano perfeito do Senhor para cada um de nós. Vamos colocar em pé. Eu só vou terminar com um texto. Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Toda provação nos leva à perseverança. Essa perseverança, uma vez confirmada, vai produzir em nós pessoas completas, íntegras, perfeitas e nada deficiente, no sentido de frutificar para glorificar o nome do Senhor. Mas como que eu cresço na poda? Primeiro, reconheça que Deus está te chamando a sua atenção nesses dias. Tudo que está acontecendo na história, Deus está chamando a minha e a tua atenção. Guarda. É a atenção que Deus quer. A nossa atenção só a Ele. Verifique se a disciplina ou poda. Se a disciplina é pecado, se arrepende, muda de vida e reconduz a tua história. Logo você vai voltar a frutificar. Não, estou resolvido com prática do pecado. Então, meu irmão, vamos suportar a poda nesse inverno. Porque é que você vai dar mais fruta ainda em nome de Jesus. Terceiro, confie plenamente no agricultor. Confie plenamente no dono da vinha. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ei, vou te dar uma dica aqui. Na poda, tire os olhos da poda e coloque os olhos na planta. O problema é que a gente coloca os olhos no problema, nas circunstâncias, na luta, na provação, e não coloca os olhos no resultado que vai dar aquilo. Redirecione o seu olhar nessa noite. Olhe para os frutos que você vai dar em nome de Jesus. Olhe para os frutos. Não olhe para a tesoura de Deus. E por último, alegre-se com uma vida cheia dos frutos que virão. Eu declaro sobre você, vai vir muitos frutos sobre sua vida, sua casa, seu ministério, seu casamento, seus sonhos, seus projetos em nome de Jesus. Muitos frutos.
Se você já floresceu e frutificou até aqui, amém. Deus quer mais frutos para nós em nome de Jesus. Ministério Batista Nova Aliança, você que caminha com a gente, você que nos acompanha. Nós frutificamos até aqui nesses primeiros 10 anos, mas Deus tem mais frutos para nós. Nós vamos suportar esse período, e nós vamos sair desse período direcionado pelo Senhor, e vamos dar mais frutos ainda em nome de Jesus. Pai, muito obrigado nessa noite. Obrigado pela tua palavra, obrigado por essas verdades, obrigado por esses princípios. Traga um discernimento para cada um de nós nessa noite. Quem está na disciplina e quem está na poda, Deus. Quando eu estou passando disciplina, eu preciso me arrepender. Eu vou sofrer um corte, me arrependo e recomeço. Eu confesso meu pecado, abandono, encontro misericórdia e sigo. Mas quando é poda, a gente tem que tirar os olhos da tesoura e colocar os olhos no resultado. Pai, quantos de nós foram arrancados folhas nesses dias? Brotos foram arrancados. Aconteceram cada situação, pessoas perderam trabalho, perderam entes queridos, adoeceram, perderam poder de compra pelo salário comprometido. 600 mil empresas faliram até agora. Indústrias. Um caos social e econômico. Além de uma pandemia sem respostas ainda. Quando a gente olha para o cenário, Deus, meio que o medo, a insegurança, a falta de fé começa a tomar conta do nosso coração, se não nos atentarmos a tudo que o Senhor quer fazer. Mas quando a gente tira o foco disso e coloca o foco na vinha, no dono da vinha, no Senhor que nos nutre, que nos sustém, que nos mantém, que é a água da vida, fonte da vida, luz para cada um de nós, nós sabemos que o Senhor tem algo melhor aqui na frente. Nos ajude a atravessar esse tempo de inverno, essas podas drásticas que a vida nos trouxe. Com graça, temor, sabedoria, para que a gente dê mais frutos ainda. Pai, nos perdoe todos os frutos abortados, por comodismo, por preguiça espiritual. Porque a gente não quis se envolver mais, não quis amar mais, nós não quisemos nos colocar mais na presença do Senhor, buscar mais o Senhor. Deus, nós queremos voltar a nos conectar nessa videira verdadeira novamente. Deus, nos ajude a permanecer, frutos permanentes. O Senhor conhece a história de cada um de nós como dono dessa vinha. O Senhor sabe o que cada vinha aqui precisa, meu Deus. As distrações, Deus, as aparências, os barulhos, o que nos distrai todo dia, o que rouba a nossa energia, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa vitalidade, nos redirecione como dono dessa vinha nessa noite. E que teu Espírito Santo vá nos conduzindo nessas treliças da vida, e que nessas treliças nós possamos nos apoiar nos Senhores e continuar conectado nesse tronco que é Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo, Deus. Que a graça e a paz do nosso Deus, que o amor de Jesus Cristo, que as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo de Deus repouso sobre sua vida, sua casa e toda a sua família e todo o povo de Deus. Diz: boa noite, vai na paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.